Esse Paysandu, qual será a postura desse Paysandu? O Paysandu que o empate para ele não tá bom. Mesmo sendo um clássico, na atual situação, o empate não tá bom. Como é que vocês encaram esse parré, que agora estamos falando do Paysandu, esse momento bicolor? E sabe o que é interessante, Beth? Porque a gente comentou sobre isso aqui na quarta-feira e hoje, escutando o Liberal Notícias, o Mataus falou algo que é interessante. Porque o que a gente falou na quarta, se dá 30 do segundo tempo o jogo tá empate, é pior para quem? Para o Paysandu, no sentido de olhar a tabela, o time ser o lanterna, a cada rodada que passa fica mais difícil sair da zona do rebaixamento. Só que ele trouxe um outro ponto. Querendo ou não, é um clássico que, se a gente for olhar friamente na tabela, o Paysandu ele é visitante. Ele está numa sequência de 3 jogos seguidos em Belém, então venceu o passado, se ele vencer o próximo e empatar o Repá, são 7 pontos em 9, o que é muito bom para uma sequência de Série B. E contra um adversário que está flertando contra o G4, a uma vitória de entrar no G4, e que está muito bem obrigado em termos de elenco. Tinha uns 10 anos que eu não escutava essa palavra. Qual? Flertando. Flertando? Você curte um flerte? Você foi muito Não, você tá sendo paquera. infeliz. Você foi muito infeliz. Eu já tô sendo atacado só porque eu falei. Que eu tava fazendo pode outra mais coisa, eu cortar, ouvi. né? Porque não é isso. É porque esse rapaz, aquele é o rei do flerte. Eu não disse que eu não sou. Ele é eu um... disse que Não tem aquela fazia música? tempo. Você é um flerte fatal? Não, é no escurinho do cinema. Não é? Não, não cante Do toda. Drops de Anil. Hoje de qualquer Você é um problema. flerte, mas ele é um flerte fatal, esse rapaz. Quando ele... Aquela olhada que ele faz assim, vai. Ó. Na mesa 14, na saída do De escanteio. bico. Mas, assim, voltando a falar, eu acho que é um ponto muito interessante que, assim, eu diria que o empate, ele não é bom para nenhum dos dois, mas ele consegue ser pior para cada um, dependendo de como for o jogo, de como a partida se desenhar. Mas é um Paysandu que, como eu falei ainda há pouco na parte do Remo, há 2 semanas atrás contra o Cuiabá, além de não ter ainda o técnico anunciado oficialmente, estava vivendo uma troca de elenco muito grande com falta de jogadores no banco de reservas. Então é um Paysandu que chega, pelo menos agora com Claudinei Oliveira vindo de Vitória, num cenário muito menos pior do que era há 2 semanas atrás. Então dá para dizer que o Paysandu ele não vive o pior dos cenários, mas que tem que melhorar muito para entrar numa fase boa. Por isso que o empate, eu volto a manter a opinião de quarta-feira. Olhando para a tabela, 30 do segundo tempo, o empate para o Paysandu, ele consegue ser pior do que para o Remo. Mesmo o Remo olhando a tabela, sendo mandante, enfrentando lanterna, mas em termos de desespero, para o Paysandu, cada rodada que passa, ver o 16º se distanciar ainda mais fica difícil. Então, por isso que eu tô muito curioso de ver a postura desse time armado pelo Claudinei. Porque o empate, sábado, amanhã, vai estar começando o jogo, quando acabar 8h30 da noite, é desastroso pro Paysandu. O empate é desastroso pro Paysandu, devido à situação da campanha que o Paysandu tem. O único resultado interessante para o Paysandu amanhã é a vitória. Por todos os motivos, vencer no clássico, precisa da vitória, é o único resultado importante para ele e tirar a moral do rival, porque ele vai colocar a crise no Remo. Ele coloca a crise no Remo, porque hoje a crise no futebol Depois paraense... de tudo que aconteceu nas últimas 2 semanas. A crise no futebol de Belém já está 2 meses, ela é no Paysandu, mesmo com o título da Copa Verde. Ele vai conseguir colocar uma crise no outro lado, porque a gente sabe que o clássico é isso. A crise, ela é transferida de um lado para o outro. Então, mas o empate amanhã, ele é horrível pro Paysandu. Pela questão da tabela, o Paysandu tem que ter um aproveitamento de acesso. O Paysandu tem que ter um aproveitamento de mais de 50% para se manter na Série B do ano que vem, devido ao péssimo e pífio campeonato. Todas as estatísticas da história da Série B dizem que hoje o Paysandu está rebaixado. Devido à pontuação. Nenhum time que chegou com 4 pontos em 11 rodadas, 4 pontos conseguiu se salvar do rebaixamento. Então, o empate amanhã, ele é péssimo pro Paysandu. Ele é horrível. Horrível. Não dá nem pro torcedor do Paysandu comemorar algo. Pá, não perdi pra um time que tem um elenco melhor, não. Ele só não vira desastroso se o Paysandu vencer o jogo seguinte, que aí a gente pode fazer um recorte de 7 pontos em 9. Mas ainda assim é contar com algo que não aconteceu e com um elenco que ainda não te dá confiança de que isso vai acontecer. Porque, querendo ou não, a gente pode falar aqui de mudanças de chave. Rodada passada foi a estreia do treinador. Ótimo. Esta rodada é um repá. Na próxima, o que é? Não é todo jogo que o Paysandu ele vai ter algo novo, algo novo, um fato novo, algo diferente. Não é todo jogo que é repá, não é todo jogo que é clássico, não é todo jogo que estreia treinador. Mas se consegue um resultado positivo no repá,
já tem um fato novo que é você estar embalado numa Exatamente. sequência que você nunca Que é teve buscar dentro a do saída campeonato, da que é zona 2 de jogos com rebaixamento. vitória. São 3 jogos em Belém e o Paysandu venceu o primeiro contra o Botafogo. E uma vitória contra o Remo não só é o único resultado possível, como é um resultado muito favorável para o Paysandu visando essa sequência. O Paysandu enfrenta depois a Ferroviária na Curuzu e depois vai para a Ressacada disputar contra o Avaí, que tá já esteve lutando no lá em momento, cima. pois é, Mas já tá esteve lutando no lá em momento cima. melhor na temporada, mas mesmo assim é um time que luta do meio para cima da tabela. Não, tá em sexto e hoje, que é um Luiz. dos principais, pois é, que é um dos principais clubes da Série B. E você partir para essa sequência de 2 jogos, Esse sendo mais jogo um em contra Belém o Avaí- contra o Clube do Remo, é algo muito importante. E, principalmente, consolidar o trabalho do Claudinei. Claudinei veio muito pressionado para Belém, muito pressionado. Em um jogo onde ele teve que colocar um jogador que praticamente chegou na quinta-feira em Belém e teve que jogar na sexta. Então, para você consolidar um trabalho de 2 semanas, sendo que Difícil. na segunda semana você já tem o maior clássico desse clube, que é contra o Remo, cara, é a chance de ouro que ele tem de consolidar um trabalho, mesmo ele já tendo chegado questionado aqui em Belém, por sinal. Fazendo uma comparação aí, Luizinho, 2 técnicos novos já para esse clássico de amanhã. E algo muito interessante que eu acredito que eu ouvi o Bed falando na edição do Liberal Mais Notícias, depois, né, na parte do esporte, é que clássico é diferente. Né? A gente falou ainda há pouco sobre o favoritismo em questão de elenco e tudo mais, mas o Repá, cara, é algo impressionante. Eu não nasci aqui em Belém, todo mundo sabe que eu não sou daqui, né, Luizinho? Eu Você já é da fui onde? acompanhar... Mas você sabe o que significa o Raifran, por exemplo, Sim, não sabe? sim, São É. Raimundo e São Santané. Francisco, sim. E você Mas- já esteve dos 2 lados, né? Como é? Você já Sou leão esteve- dos 2 lados? Não. Ela já esteve dos 2 lados da Eu Almirante. tô sem ponto, Verdade. Enfim, então assim, você vê a magnitude do que é, né, esse clássico. E esses 2 treinadores chegando super recém-chegados. Eles entenderem a dimensão também de tudo isso. E é diferente, né, Beth, como tu falaste. Todo Repá é diferente. Esse clássico, ele não é que tenha o favorito ou não, mas só acaba quando termina. Realmente. Sem dúvida. Né? Sem dúvidas. Não tem como a gente falar aqui. Claro que a gente brinca aqui e tudo mais, que vai levar e tal, favorito. Mas é sempre uma emoção diferente. Os jogos são papai. diferentes. Enfim, esse clássico que é o mais Disputado. né? Jogado. E jogado mais vezes, né, em todo o Brasil. Todo mundo. É uma outra, pelo mundo, né? Realmente uma atmosfera diferente. Então a gente só vai saber realmente como é que vai ser no dia de amanhã. Chegou um tacacazinho aí, paizinho? E tá te Não oferecendo quer na boca, muito Paulo bom grado, Fernando? Não, Camarãozinho ainda na boca. mais vindo de quem vem. Ah, Não confia? Mas olha, aproveitando que a gente tá tá falando lá. do Paysandu, hoje o Abner, também no Liberal Notícias, ele recebeu a informação de que os laterais direitos do Paysandu ainda não estão confirmados para o jogo, nem Brian, nem Edilson. Então a tendência é de voltar a ver um Paysandu com 3 zagueiros. E o que a gente falou no forem Remo, amanhã, repito. É no risco. Não estão 100%. Vão jogar no Nem máximo o metade, novilho, né? Aí eu nem pergunto, o novilho. aí eu Tá pergunto. 100% pra entrar no clássico. clássico é jogo pra quem não está Não é. sempre. não. Eu acho que não. E sabe qual é o problema E o também? Claudinei falou isso na coletiva. aí A que partir tá. de agora só vai entrar quem tiver 100%, independente da situação. Agora, eu acredito que seja questão dele utilizar o Garcês, caso ele utilize o sistema de 3 zagueiros. Ai, Tá papai. Kaká chegando aqui. Tacacá chegando Hoje é- no nosso hoje é arraial, que tá festa. rolando lá embaixo. É festa Lá no do meu grupo AP. hoje. Pode aparecer. Olha aí. A gente vai depois. Lino mostrando aqui a cabeleira nova, olha aí. O homem É, tá em dia. pintou. Mas olha, Feliz com o Mengão. sobre o Paysandu, que a gente tava falando do Remo, o Remo a gente sabe escalar. Independentemente do treinador, se alguém tiver machucado, é um ponto ou outro aqui que a gente vai conseguir substituir na hora da escalação. Mas o Paysandu, qual é o Paysandu? É Matheus Nogueira ou o Gabriel? Se o Matheus Nogueira tiver condição, quem é o goleiro? Porque pro Felipe Campos, treinador, Cara, seria o Gabriel. Pro Luizinho, treinador, é o Gabriel também. Luizinho Moura, não o Lopes. É. Mas e para o Claudinei? Quem é? Ninguém sabe. É O o preparador de goleiros, né? Principalmente, que viu Uma uma sequência incógnita, boa né? do Matheus Nogueira já. Paysandu agora de 3 zagueiros. Vamos lá. Thalisson foi muito bem, vai continuar? Luan Freitas, Thiago Heleno, tem também o Novígio, que pode ganhar alguns minutos. Como é que tá o Quintana? Se ele for liberado, qual dos 5? 3, quais dos 5? Dos 5, quais dos 3 vão ser titulares? Então é... Tá bom aí, Rodolfo?
Então é uma série de dúvidas que tem o Paysandu. Se a gente for olhar pro meio de campo, quem vai jogar nas alas? O Heverson pelo lado esquerdo, porque é mais ofensivo. E o PK não foi bem. Pelo lado direito o Marlon, que não foi bem também. E que fique claro, olha as tuas colocações, tá? E que fique claro o seguinte: quando a gente diz que é difícil escalar o Paysandu, não é que não tenha jogadores. Agora não mais, né? Entendeu? É que você fica naquela. Será que o cara vai se garantir? Sim. Será É que o por cara isso- tá preparado para enfrentar o reparto? É por isso que eu acredito que o Garcês vai entrar de titular caso ele venha com 3 zagueiros. Porque ele teve uma dificuldade muito grande para achar ala direito. O Marlon E foi devido a muito isso, mal, o Marlon né? foi muito mal. Sim. E ele disse na coletiva, e eu até falei pro Rodolfo, sugeri pro Rodolfo de fazer essa pergunta. Por que o Garcês não foi utilizado desde o começo? Ele falou, o Garcês chegou na quarta-feira em Belém. Seria muito maldoso com o próprio jogador e com o seu trabalho. Ele só usou o chegar em Thalisson Belém na porque não tinha quarta-feira nada, né? e jogar na sexta. Eu só utilizei o Thalisson porque foi uma situação que fugiu da alçada dele. Não tinha Que zagueiro. Sabe fugiu qual pode do ser o ponto panorama também? dele negativo, né? Se ele mantiver Thalisson, Luan Freitas e Novígio, ele pode ter um PK pelo lado esquerdo, que é um ala que não vai subir tanto, que vai ser mais o lateral. Já pelo lado direito, libera valendo o Garcês. Ou o Thalisson ou o Luan Freitas, quem tiver pelo lado direito da defesa, faça quase como se fosse um lateral mais defensivo. Cara, eu iria de Heverson, não iria de PK. Eu iria de nesse Heverson também. sistema. Eu iria de Heverson. Porque, primeiro, 3 zagueiros te permite dar mais liberdade para os laterais. E principalmente, o PK tá numa fase que, assim, não é que a fase do Heverson seja o Roberto Carlos. Mas o PK também tá com muita dificuldade com a bola no pé. É um problema muito grande que tá sendo vivido pelo Paysandu. Meu meio de campo seria com Vilela, Vargas. E eu pensaria muito nessa terceira peça, porque o Ronaldo Henrique ainda não tá fisicamente bem para jogar assim 90 minutos um clássico. Mas ele tecnicamente no jogo fez a diferença. Ele é Contra o muito acima Botafogo. tecnicamente até do que o André Lima, mas o André Lima ele te entrega mais fisicamente. E tem o Dudu voltando também. Mas né? o clássico não é pra tu tá 50%, mano. Mesmo tu te entregando com teu coração, tu tem que estar 100% e com teu coração dando mais 100%.